Pessoal, agora para encerrar o evento com chave de ouro, acho que vai ter uma palestra com o tema Libertários, direita ou esquerda, com o João Pinheiro da Fonseca, que é mestre em filosofia, editor da revista Dicta e Contradicta, escreve para o blog Ad Hominem e é presidente do Conselho Consultivo da Rede Estudantes pela Liberdade. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui falando do PPL-Sul. E eu queria começar com uma consideração. Com essa pergunta inicial que eu faço: libertários, esquerda ou direita? Essa pergunta, há não muito tempo atrás, era uma pergunta quase que impensável, como surgiria. Inclusive, quem está fora desta sala, quem não pertence ao movimento libertário, também não tem muitas dúvidas sobre essa pergunta. Afinal de contas, o liberal é o quê? É esquerda ou direita? É óbvio que é direita. Girando, essa narrativa falando. Por quê? Olha, os liberais são contra, sei lá, direitos trabalhistas, são contra os sindicatos, são contra a presença do Estado, são contra as estatais, costumam ter um discurso da meritocracia, né? Isso reflete, de alguma forma, um discurso liberal tradicional no Brasil, que até a geração passada, digamos, até os anos 90, ou pelo menos até o surgimento do Mises Brasil, até então, nos anos, primeira década de 2000, era um liberalismo, acho que muito restrito, ou pelo menos era a imagem que ele passava, muito restrito às esferas das finanças, era o pessoal do mundo financeiro, né, e economistas ortodoxos da academia. Eram os defensores normais, básicos do liberalismo no Brasil. Né. Tem alguma outra figura de destaque da política, até como Roberto Campos, liberal também, são importantes, mas estavam sempre, sem dúvida alguma, ligados à direita. Defendiam a ordem estabelecida. Em geral, não todos, mas muitas vezes estavam mais pró o regime militar do que contra, e certamente contrários aos grupos de resistência do regime. Alguns passaram por esses grupos, mas depois adotaram uma visão diferente. E por isso eram vistos, talvez com razão, como integrando a direita. A direita no espectro político brasileiro. Mas hoje em dia surge algo diferente. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho visto, a maioria dos libertários, inclusive, se vê também como direita. É interessante, é um dado sociológico aí. Mas em outras regiões, em São Paulo, por exemplo, no grupo que eu conheço mais, por exemplo, eu posso dizer que não é assim. Se vê de uma forma diferente. Se vê como libertários de esquerda. Isso é algo que surgiu recentemente. E o que eu vou fazer com vocês aqui é discutir um pouco o que são essas duas, o que é essa distinção entre direita e esquerda, como ela se aplica aqui ao movimento libertário, porque é uma questão que surgiu. Você tem aí todo um outro grupo de libertários ou de liberais com valores diferentes. Por que eles se dizem de esquerda, esses libertários de esquerda? Em geral, focam mais nos problemas sociais dos mais pobres do que na economia mais abstrata. Ou defendem valores associados à esquerda no Brasil. Casamento gay, questões de gênero, feminismo, questões raciais. Costumam não ver com tão maus olhos políticas estatais de alívio da pobreza extrema, como o Bolsa Família, né, o sistema de saúde brasileiro. E muitas vezes trazem conceitos ou temas que a chamada direita liberal não trazia tanto, como, olha, nem toda propriedade que não é privada é por isso estatal. Existe também propriedade comunal, propriedade comum, pública, um outro sentido do termo, que é algo que é resgatado também, nem tudo precisa ser privatizado ou colocado aí no jogo do mercado. Mas esse surgimento de uma esquerda libertária trouxe algumas acusações. De um lado, a acusação da esquerda tradicional brasileira, que é a seguinte: olha, tudo bem, vocês têm essa roupagem mais da esquerda, gostam de falar do pobre, gostam da cultura popular, gostam de falar de direitos, de minorias e tudo mais. Mas, no fundo, vocês defendem a velha ordem baseada na propriedade privada e que, portanto, vai reproduzir exatamente as relações de poder injustas de sempre. E, portanto, vocês são de direita e esse tal de left libertarianism é um grande golpe de marketing, e só isso. Essa é uma crítica. Por outro lado, você tem a crítica de libertários que se veem como direita, dizendo, olha, vocês estão aderindo a toda a cartilha moral, ou social, ou cultural da esquerda, de uma forma ingênua, achando que isso vai contribuir para uma ordem social liberal ou de mercado que a gente defende, e vocês estão completamente enganados, vocês estão fazendo, pelo contrário, o jogo, estão dando apoio para as piores forças da esquerda nacional, e no final das contas é ela que vai levar melhor sobre vocês são, na melhor das hipóteses, iludidos.
Então, eu acho interessante esse jogo, eu acho interessante essa discussão do voto. O voto no esquerdo e o voto no direito. E eles têm muitos significados, todo mundo sabe disso. Mas o que eu vou tentar fazer aqui é identificar qual é o uso que é dado para esses dois votos, esquerda e direita, no Brasil, como eles são usados. Eu não estou necessariamente fazendo referência à origem do direito e esquerda, a Revolução Francesa, tem toda uma história do uso do termo. Não é isso que eu estou fazendo referência. E também não estou fazendo referência a nenhum autor específico que faça uma distinção precisa de direita e esquerda. Eu estou buscando representar ou entender como o termo é usado, como os termos, como esses dois rótulos são usados no Brasil de hoje em dia. E o que eu argumento é que direita e esquerda, ao contrário, porque as discussões de direita e esquerda, o cara fala, não, eu sou de esquerda por isso, isso e isso, eu procuro me defender por isso, mostrar que é isso que eu sou na minha essência, ou direita, eu sou de direita, esse é o que melhor me descreve. Mas eu acho que esses termos, hoje em dia, eles têm menos a finalidade de descrever uma realidade, tá? De dizer como as coisas são, de mostrar quais são as características distintivas de um dado sistema de ideias, de um dado grupo de causas, e eles têm mais a finalidade de vender um produto, de causar um efeito em quem ouve esses termos, de causar um efeito na plateia que acaba recebendo esses termos, supostamente como uma forma de entender a realidade, mas no fundo parte de um certo jogo de poder, ou no mínimo um jogo de marketing, para tentar vender certos grupos de ideias e combater a outros. Tá? Como é que esse jogo surge? Na minha visão das coisas, eu vou tentar aplicar ela a alguns casos específicos aqui no Brasil, para mostrar tanto o uso dele quanto os problemas que decorrem dele. Esse jogo esquerda-direita, ele surge nas mãos da esquerda. Qual que é a forma básica de olhar o mundo da esquerda? Identificar uma situação considerada insatisfatória. Um grupo de pessoas é pobre, por exemplo. Situação insatisfatória. Mas só isso não... Esse é o primeiro passo. Só isso não define esquerda. Acho que todo mundo pode concordar que tem um milhão de problemas. Pobreza é um deles. Segundo passo. Identificar a origem dessa situação insatisfatória em alguma opressão ou alguma relação injusta de poder, na qual algum grupo mais forte se beneficia às custas desse grupo mais fraco que está nessa situação insatisfatória. Então, a esquerda identifica, claro, uma população pobre. São pobres por quê? Porque de alguma forma são explorados pelo sistema que rouba o valor que eles criam e transfere esse valor para uma classe de poderosos. E, portanto, qual a solução proposta pela esquerda? A solução para esse problema social, portanto, é reverter essa relação injusta, ir às causas, porque, em geral, essa injustiça não é só uma injustiça acidental ou incidental, ela é uma injustiça estrutural de como o sistema funciona. Como resolvê-la? Bom, um jeito é ir à causa final da coisa, e fazer uma grande revolução para realmente mudar o modo de produzir, mas, na ausência dessa possibilidade, a gente vive num mundo em que essa possibilidade não está dada, pelo menos não diretamente, a solução é você tentar reparar essa injustiça, tirando de quem tem mais e dando a quem tem menos. Então a esquerda olha para a realidade, enxerga um problema e designa dois grupos, um grupo mais fraco e um grupo mais forte. E ela adota para si a defesa do grupo mais forte. Ela adota para si a posição de reparar a injustiça cometida ou reparar a desigualdade é vista como injusta quase sempre. Reparar essa desigualdade às custas dos mais pobres, porque no fundo o benefício original deles já era injusto, então não tem um grande problema nessa reparação. E, em geral também, nem sempre, mas em geral também, os grupos mais fracos são uma maioria. Você vai estar tirando de uma minoria que tem um privilégio e dando um direito para uma maioria. Essa é a visão básica da esquerda. E qual o papel da direita aí? O papel da direita que discute na mídia, da direita que aparece mais publicamente, qual o papel dela? A direita é aquele que, de alguma maneira, aceita essa dicotomia e adota a posição, e adota a defesa do lado mais forte, do lado visto como mais forte, que ela vai tentar transformar em outra coisa. Vai dizer, não, esse lado também está sendo injustiçado, ou esse lado não merece isso, ou não deve ser feita essa mudança, essa transferência, porque vai ter malefícios sociais oriundos disso. Portanto, ela adota a defesa do lado mais forte. Isso é um jogo político, senão a gente não está falando se essa visão é verdadeira ou falsa. A gente está falando num jogo de imagens, um jogo retórico de convencimento da população. E na minha opinião, dado que esse jogo é criado pela esquerda e que ela adota a posição que é naturalmente a defesa dos fracos e dos oprimidos, no longo prazo esse jogo é feito para justamente a vitória da esquerda.
E para a direita ficar uma posição reacionária de tentar impedir algum dado progresso, mas que no longo prazo vai perder. Às vezes tem vitórias pontuais, mas no longo prazo perde. Então pensemos um exemplo. A questão do trânsito nas grandes cidades do Brasil. O trânsito, tradicionalmente, não é uma questão que precisasse ser tratada do ponto de vista da luta de classes, ou da opressão, ou de uma minoria e maioria, ou dos fortes e fracos. Ela poderia ser uma questão tratada do ponto de vista técnico, de engenharia, e bem, tanto faz se fosse estatal ou não, mas eu estou falando da forma retórica como a questão é tratada, poderia ser tratada como uma questão técnica. E recentemente ela deixou de ser uma questão técnica, para virar claramente uma situação de direita e esquerda. Uma situação na qual quem é de esquerda defende o transporte coletivo e bicicletas, e quem é de direita defende o carro de passeio e os direitos do automóvel nas ruas da cidade. Criou-se essa dicotomia. E criou-se essa dicotomia na qual um dos lados, a direita no caso, se vê numa situação um pouco insegura, um pouco de desequilíbrio, porque está tendo que defender, ou defende, no fundo, o que são benefícios de uma minoria contra, supostamente, os anseios e desejos de uma maioria de usuários do transporte coletivo. Mas aí você já começa a ver um problema também nessa dicotomia, porque ônibus e bicicleta, de alguma maneira, são ambos de esquerda, embora bicicleta já seja uma minoria em geral da classe média alta e tudo mais. Eu acho que daqui a pouco a gente vai tentar corroer e puxar o tapete desse jogo, mas inicialmente é isso. Inicialmente criou-se essa situação. Quem pensa no povo, quem pensa no pobre, quem é de esquerda, está do lado do transporte coletivo, das bicicletas, do alternativo. Quem é de direita, reaça, ranzinza e tem ódio do mundo, quer mesmo carro de passeio, tem raiva mesmo, quer matar todo mundo e não está nem aí. Outro exemplo. O desenvolvimento que o PT vem trazendo para o país. Acho que esse é um exemplo que mostra já uma fraqueza maior da dicotomia esquerda-direita. O PT é um partido de esquerda, sempre se considera de esquerda, e tem uma base que está disposta diariamente na luta cultural para dizer que, olha, nós representamos a verdadeira esquerda, trouxe um certo modelo de desenvolvimento e de riqueza para o país que tem sido questionado por alguns. Tá? Então, um partido que, sei lá, constrói a grande usina de Belo Monte, faz a transposição do Rio São Francisco, eleva o consumo das classes baixas, elevando-as à classe média, incentivando o consumo do carro popular e dos eletrodomésticos. Como coroação de tudo isso, a Copa do Mundo no Brasil, para ser essa festa do consumo que o governo PT vem incentivando. Uma parte do que era tradicionalmente a esquerda não aceitou essa visão de mundo, essa visão de desenvolvimento. E passa a fazer a acusação. Não, olha, esse modelo que o PT traz esquece de direitos dos índios, ou do meio ambiente, ou não vai nas origens dos problemas psicológicos e culturais da nossa sociedade, acaba reproduzindo um modelo capitalista. Você tem uma esquerda, digamos, mais radical, que olha para essa situação, olha para esse partido de esquerda e diz, não, vocês não são a verdadeira esquerda, nós somos a verdadeira esquerda. O PT é um negócio tecnocrata, gigantesco, que dominou o país, mas que não representa realmente a defesa dos mais fracos, que não merece, portanto, o nosso respaldo moral mais. Né? Você tem muita gente de esquerda contrária à Copa. E qual é a resposta de quem milita mais em favor da situação? É dizer, não, esses aí são ingênuos, estão no jogo da imprensa golpista ou dos pessimistas de sempre, dizendo que o país não vai para frente e são contra o progresso. E, no fundo, se você está do lado da população, se você quer ver um Brasil melhor, você tem que estar dentro desse projeto e vai ter Copa sim, porque isso é o bem. E quem está fora disso, no fundo, é o inimigo do nosso projeto do Brasil. Você tem essa dúvida. Quem será a verdadeira esquerda aí? Isso indica o quanto esse jogo, no fundo, é um pouco retórico. Outra questão, que é uma questão interessante no caso brasileiro, o aborto. O aborto, tradicionalmente, uma bandeira de esquerda é a liberação do aborto, mostrando a mulher como uma vítima de uma sociedade, de uma cultura patriarcal, masculina, religiosa, que impõe certos deveres a ela. E, portanto, a mulher como vítima da proibição do aborto. No Brasil, curiosamente, dado que uma grande parte da esquerda brasileira veio do catolicismo, uma fusão entre as visões de esquerda e da Igreja Católica, chamada Teologia da Libertação, eles construíram um outro discurso que também se diz de esquerda, mas que é contrário ao aborto, que diz, olha, no fundo, a mulher é vítima de uma sociedade que não dá a ela o amparo, as proteções sociais necessárias, não dá a ela o amparo necessário, então ela se vê com um filho numa situação desesperadora, e ela é vítima novamente de uma indústria capitalista do planejamento familiar e do aborto que entra no Brasil para explorar as mulheres ainda mais nesse ponto. Portanto, nós temos que ser contrários ao aborto, pois somos de esquerda.
voltando à questão do transporte coletivo, olha, ônibus e bicicleta são de esquerda, mas as mortes de ciclistas são majoritariamente, desproporcionalmente, causadas exatamente por ônibus, tá? Não pelos carros de passeio. Olha um conflito que essa dicotomia não pega. E as motos? Ninguém fala das motos no debate público também. Elas são muito menos mencionadas. Por quê? No fundo, porque não casa bem com essa dicotomia que foi criada para dar a vitória dos defensores da chamada esquerda. E eu acho que isso mostra pra gente esse caráter. Então, olha, o libertarianismo tem uma esquerda e tem uma direita. Não faz tanto sentido discutir até que ponto, qual é a verdade do libertarianismo. O libertarianismo é, antes de tudo, uma ideologia de direita ou de esquerda? São imagens. São imagens que nós, libertários, devemos aprender a usar, e a usar para atingir os objetivos culturais e políticos que temos na nossa sociedade. No longo prazo, a esquerda, em geral, na minha visão, pelo menos ganha, e acho que ao longo do século XX a gente observa isso. A gente observa uma vitória de todas as causas de esquerda, com uma progressão, construindo uma narrativa, inclusive, que diz, olha, tem um lado do progresso, um lado do futuro, é o lado da história, é o caminho da história, e o outro, as forças de reação, estão fadadas a perder. Mas, ocasionalmente, a direita também leva melhor, porque se a esquerda promove as mudanças dela com muita velocidade, cada mudança que ela promove na sociedade, cada nova imposição, cada nova transferência de privilégios de um para outros, gera descontentes. E se ela gera esses descontentes numa taxa muito alta, e se esse acúmulo de descontentes vai crescendo muito, você tem uma reação. Você pode ter um golpe militar, você pode ter uma revolta religiosa, como Irã, o que seja. Você tem uma revolta da população contra as bandeiras de esquerda, adotando uma política mais de direita. E, bom, então pensando na briga entre left libertarians, bleeding heart libertarians, libertários de direita, conservadores liberais, toda essa fauna muito interessante no Brasil, eu acho que é legal que ela exista. E é legal que ela exista porque ela mostra que a gente pode incorporar essa retórica, e é uma retórica de direita e esquerda, num discurso para vender propostas muito diferentes daquelas propostas originais das quais o discurso de esquerda e direita foi criado. Então, acho nesse sentido que existe um discurso público, existe uma cultura dada, e é interessante nós sabermos manipular e usar esse discurso a nosso favor, essa cultura. Mas, pensando no longo prazo também, uma coisa é você saber usar os termos do debate que estão colocados para vencer, ter vitórias nesse debate. Outra estratégia, essa mais de longo prazo, e essa que eu acho que é a que mais deveria ser a resposta liberal ou libertária, não é usar os termos dados do debate atual para vencer, e sim mudar os termos do debate, transformar esse debate. E eu acho que a posição libertária é justamente a posição que supera a dicotomia entre esquerda e direita. Né? Por quê? Por um lado, ela não é de esquerda, porque o liberal e o libertário, que em geral é alguém que sabe um pouco mais de economia do que a média, ele enxerga a sociedade e ele vê problemas sociais. Mas ele sabe que a origem desses problemas sociais não está, antes de tudo, numa relação de contradição básica entre diferentes classes ou diferentes grupos. Né? Ele vê na harmonia e na cooperação social que se dá por meio do processo de mercado, um mecanismo que ajuda todos a melhorarem. Não dá a igualdade para todos, alguns ganham mais, outros ganham menos, mas no longo prazo é um sistema que leva à melhora da situação de todos. Tá? Pelo contrário, ao olhar as propostas da esquerda, ele enxerga, olha, de fato, você cria uma melhora para o lado mais fraco ao criar essa transferência dos privilegiados para os menos privilegiados. Então, sei lá, uma medida de transferência de renda como o PT, o Estado brasileiro fez aí ao longo das últimas décadas, de fato, melhora a condição de vida dos mais pobres, não tem como negar isso, diminui um pouco a desigualdade e tudo mais. Mas ela parte de uma concepção errada, ela parte da concepção de que a vida política e a vida cultural é um eterno cabo de guerra, a vida social é um eterno cabo de guerra, no qual um lado tem que puxar um pouco mais para si, um montante comum, e o resultado dela no longo prazo é a piora de todos. Tá? Eu acho interessante pegar países que adotaram mais esse caminho, que foram mais fundo no caminho da revolução ou no caminho das propostas de esquerda. Tem países cuja parece que a história inteira deles é uma tentativa de fazer justiça contra uma elite opressora. Haiti é um bom exemplo. Haiti era governado por brancos da forma mais cruel imaginável, uma maioria negra gigantesca, parcela mulata também.
Foi a primeira república negra da história da humanidade, porque os ex-escravos conseguiram expulsar ou matar todos os seus senhores e, portanto, criaram um novo sistema, um novo país. Tá? Uma história bonita. E esse país recentemente, esse país conseguiu a independência, ainda venceu as tropas de Napoleão, o maior general de Napoleão, que foi conquistado de volta. Então, uma história de heroísmo. E, na sequência, uma nova elite se forma no país e explora da mesma maneira, e, de novo, uma nova revolução tira essa elite do século XIX, ou no século XVIII, e século XX, novamente, chega um novo ditador. Não, eu sou o verdadeiro representante do povo pobre, negro, haitiano. Chega o Papa Doc, também impõe reformas e uma situação quase totalitária dentro do país, sempre com o discurso da indignação e de remoção de injustiças, e o país é um dos mais pobres do mundo. Tá? China passou por uma coisa muito similar. E quando é que a China passa a melhorar? Ela passa a melhorar justamente quando o discurso deixa tanto de ser: vamos reparar as injustiças do passado. Feliz, também, de fato, no passado houve injustiças. Então, isso não precisa ser negado. Mas a partir do momento que para de se preocupar tanto com resolver essas possíveis injustiças do passado e mais em promover um sistema, promover um contexto em que as pessoas possam lutar, possam trocar e possam transacionar para a melhora de todos. Tá? Então o grande salto social que a China deu nas últimas décadas não foi por causa da Revolução de Mao, muito pelo contrário. Foi por causa da revolução capitalista que o país vem tendo. Obviamente não é um exemplo de livre mercado, ele é uma economia muito dirigida pelo Estado, mas teve essa abertura de incorporar nela o advento de empresas que contratam trabalhadores, permitindo que pessoas saiam das suas plantações para trabalhar lá e ter uma renda um pouco melhor. E é um país que diminuiu sua miséria extrema de, 80% da população para hoje em dia um pouquinho mais de 10%. Eu acho que a história mostra, e o liberal, ao olhar essa dicotomia esquerda-direita, percebe, graças ao conhecimento que ele tem de economia, a falha do raciocínio básico da esquerda. Mas ele também não é de direita. Tá? Por que ele não é de direita? Porque a direita ela é marcada pela preservação ou pela tentativa de barrar transformações culturais, morais e sociais que acontecem na sociedade. E o libertário olha para aquilo e diz: olha, o nosso passado conseguiu achar certas soluções para diversos problemas. Nada garante que essas soluções e que essas instituições sejam as melhores de todas. Nada garante que os valores que chegaram até nós sejam os melhores de todos. Isso também está para ser criado, isso também está para ser descoberto e desenvolvido. E, portanto, o libertário consegue, ao mesmo tempo, ter uma posição que valoriza, digamos, mais a harmonia social do que o conflito, ou não enxerga a realidade social como, antes de tudo, um conflito, embora nela existam conflitos, mas, ao mesmo tempo, é uma ideologia revolucionária, no sentido de que propõe mudanças radicais em toda a sociedade e está muito disposto a aceitar de que, primeiro, o estado final sonhado de liberdade nunca vai ser plenamente alcançado, mas que devemos sempre nos dirigir em direção a ele. Nesse sentido, eu vejo uma semelhança muito grande entre o que é nós, que somos nós, o movimento libertário atual, e o que foi o movimento da juventude e das pessoas do socialismo no século XIX e XX. Porra, socialismo, a visão mais errada de todas. É uma visão muito errada, mas olha que interessante. Pela primeira vez na história, uma ideologia ou uma ideia sobre como a sociedade deve ser, né? E uma ideia não religiosa, acho que religiosamente, isso já tinha ocorrido antes, mas sem conotações diretamente ligadas à religião, à religião tradicional. Pela primeira vez, esse tipo de visão levou pessoas a proporem mudanças na sociedade, a se organizarem em volta dessas convicções e usando de todas as ferramentas a seu dispor, não apenas da discussão racional. O socialismo não venceu a ordem liberal do século XIX pela argumentação racional, venceu pela argumentação retórica, emocional e pela preocupação humana e visível por questões de justiça e de compaixão para com os outros. Né? E conseguiu, e também por meio de muita porrada também, quando teve que fazer, e conseguiu, com isso, causar mudanças enormes no nosso modo de vida e na nossa relação da sociedade com o Estado ao longo de um século. Tá? É incrível ver como eram diferentes as coisas em meados do século XIX ou até logo antes da Primeira Guerra Mundial do que elas viraram depois. Sabe? O que mudou no mundo, o que mudaram nas nossas instituições. De uma forma que o jeito que elas estão hoje a gente considera quase uma verdade eterna. E se choca muito quando lê um pouco no passado e vê que já foi tudo muito diferente. E por isso foi mérito de uma esquerda convicta que soube lutar para fazer com que suas ideias fossem aceitas e fizessem valer no mundo real. Tá? E não se perdeu apenas em discussões
intelectuais e que soube manipular como ninguém os símbolos da cultura vigente e as instituições da cultura vigente, que soube entrar todas as instituições da cultura que existia na época e transformá-las para que defendessem as causas da esquerda também. A Igreja Católica, olha, a Igreja Católica inicialmente foi uma grande inimiga do socialismo e de todas as visões de esquerda. No continente latino-americano, ela se tornou uma das grandes porta-vozes, uma das portas-bandeiras das causas de esquerda, inclusive da causa de reforma agrária ou de distribuição de renda, tudo que você possa pensar. Não foi à toa. Isso envolveu um processo de infiltração que é movido por uma convicção muito forte de adeptos de uma causa dispostos a trazer mudanças para a sociedade. E eu acho que os libertários se encontram nessa situação. Se encontram na situação do socialismo original, que de uma coisa acadêmica, Karl Marx era, antes de tudo, um estudioso, alguém que ficava sentado escrevendo sobre assuntos, conseguiu fazer a transição para um movimento social e político, e que, ao fazê-lo, teve que se readaptar aos usos dos termos. Uma coisa é o debate intelectual, o debate em que o que conta, antes de tudo, é a verdade ou a falsidade das questões e a precisão ou imprecisão dos termos usados nas definições. Outra coisa é a política e a cultura, em que o que conta, antes de tudo, é que termos e que maneiras e que abordagens conseguem causar um impacto maior ou menor nas pessoas. O socialismo soube fazer isso e o libertarianismo vem aprendendo a fazer isso. Tá? A gente vem aprendendo a como vender o libertarianismo, vem aprendendo, e nesse processo aprende inclusive o que é o libertarianismo. Porque na forma de vender uma ideia, você está, no fundo, também tratando do que aquela ideia é. Recentemente eu li um texto, talvez o autor até esteja por aqui, do grupo Farroupilha, no site aí do PPL do Farroupilha, da Santa Maria, e que dizia, olha, o liberalismo é insosso. E ele fazia um ponto bom, ele dizia, olha, a gente não vê uma grande solução para a sociedade, a gente adota uma posição aberta, que não são oferecidos grandes planos, a gente não sabe que caminhos o mercado vai tomar, portanto a gente não tem uma verdade para vender para as pessoas, isso que está falando é verdade. E portanto, diz ele, se a gente fosse pensar em termos de filmes, eu acho que o liberalismo seria um filme meio chato, um filme que não tem grandes emoções e que a vida segue mais ou menos parada, enquanto que as ideologias antiliberais, pelo contrário, são filmes de aventura, filmes trazem muito mais emoção às pessoas. A nossa luta nesse momento é mudar justamente isso. É mostrar para as pessoas, e a gente não estará mentindo ao fazê-lo, mostrar para as pessoas que o libertarianismo é, mais do que tudo, um filme de aventura, para usar esses termos. Que a vida no mundo libertário, que é a vida da pessoa que já viu além das instituições atuais, uma vida no mundo em que as decisões sobre a sua vida competem antes de tudo a você. Essa vida é acima de tudo, acima de todas as outras possibilidades. Essa é a verdadeira aventura do ser humano. E é para consolidar esse estado de coisas que a gente está aqui, que a gente se interessa por esses termos, pelos quais a gente se envolve nessa causa. Né? E a posição do libertário com relação às outras ideologias políticas, a posição de nós, libertários, vivendo num mundo muito distante daquele que nós gostaríamos, a nossa situação básica é de um filme de guerra. E essa guerra é a guerra por aquilo que mais faz sentido para nós, daquela causa que mais toca nossos corações, e que a gente tem que fazer e mostrar para todas as pessoas que também pode tocar o coração delas. A imagem que o professor Ricardo usou agora há pouco do fogo, como representante da causa, é muito boa. Arde um fogo dentro do peito de cada um de vocês, de uma verdade, ou de uma causa, ou de um valor que vocês veem no mundo e querem concretizá-lo. E como espalhar esse fogo para as outras pessoas? Essa é a nossa pergunta. Isso vai além das questões de direita e esquerda. Quando a gente está se colocando em direita e esquerda, a gente está se adequando a um discurso, coisa necessária de se fazer. Mas, para além disso, a gente precisa criar um novo discurso e criar os novos termos, e dar os novos termos do debate social e cultural na nossa sociedade. E acho que essa é a principal missão de todos nós aqui. Alguns de nós têm um perfil mais intelectual, vão estar debatendo ideias sempre. Alguns de nós têm um perfil mais midiático, está criando imagens, vão estar... Cada um vai estar fazendo o seu papel aí. Mas o nosso objetivo é claro. As questões intelectuais, por mais interessantes que sejam, não são a finalidade a que o movimento se propõe. Senão não seria um movimento, seria no máximo uma escola de pensamento querendo tratar de algumas questões teóricas. E não é essa a proposta final dela. Por isso, eu acho que, olha, saibamos ser mais maquiavélicos na hora de olhar para essas questões
de briga política e de termos e de rótulos. Porque, bem usados, eles podem contribuir muito para a gente. Mal usados, ou se a gente, por um pudor moralista, se recusa a usá-los, essa é a garantia de que a pessoa se isola do debate político e de ter eficácia política dela na sociedade será zero. Como ocorreu, infelizmente, com liberais aí no século XIX. Alguns mantiveram a velhinha acesa ao longo do século XX, agora aqui estamos nós, tendo aprendido a lição do mundo socialista sobre como fazer política, indo jogar esse jogo deles e subverter esse jogo, fazer a verdadeira subversão e a verdadeira revolução, que é o libertarianismo. Perguntas? Ora, Joel, eu queria basicamente fazer o que o Maga fez na outra palestra e fazer 2 comentários disfarçados de perguntas sobre as coisas de libertarianismo de esquerda, que eu acho que são 2 coisas importantes de distinguir. Primeiro, o libertarianismo de esquerda, na verdade, é uma corrente de pensamento com início, meio e fim. Seria meio que... É diferente, por exemplo, do libertarianismo de direita, porque jamais houve uma proposta de libertarianismo de direita. Jamais, não existe um corpo sólido que você possa chamar de libertarianismo de direita, mas de esquerda existe. E o que é que seria? Um grupo que vê que os liberais, na verdade, o movimento libertário nasce na primeira Internacional Socialista, com Benjamin Tucker e Alexander Spooner participando. O movimento libertário toma a forma atual, que é essa forma, inclusive, que desemboca no PL. Lá nos anos 60, com os hippies, com maio de 68, etc. E eu acho que eu não concordo com esse pessoal, mas eu acho que eles têm muitos pontos. Eu acho que é uma coisa importante de se falar em libertarianismo de esquerda. Libertarianismo de esquerda não é o pessoal que, eu acho importante legalizar as drogas. Não é isso. O pessoal, inclusive... Tem inclusive um libertarianismo de esquerda, digamos, anti-austríaco, né? Que adota uma outra visão econômica das coisas. Falam, inclusive, valor trabalho. E readotam exploração marxista, por exemplo. De forma muito inteligente. Eu acho que intelectualmente, sem dúvida, pode ter contribuições muito inteligentes. O que eu acho é que a forma como esse libertarianismo de esquerda tem aparecido, uma coisa é o que ele é de fato e outra como ele tem aparecido. É o que eu ia falar agora. Não, eu só queria falar porque se coloca libertarianismo de esquerda como uma coisa que não é, em geral, que se dizia que era left libertarianism há 40 até 100 anos. E a outra coisa é esse libertarianismo de esquerda, left lib, que se fala, atual. E eu acho que eu sei bem sobre esse tema, porque o pessoal fica falando que eu sou aí, que um site que eu fundei. Acho que é, sei lá, a principal referência. E eu acho um trabalho genial que esteja sendo feito. É necessário e é tão legal ver pessoas, sei lá, estudantes. Eu conheço um amigo meu conhecido meu que estuda administração pública na FGV. O cara, é petista até a medula, de bem de esquerda, mas tá lá do like no mercado popular, tá achando legal. Quem sabe ele tá pensando em novas coisas, sabe? O que eu acho, contudo, é que o impacto legal que a corrente chamada de esquerda está tendo nas pessoas é justamente esse, conseguir apresentar ideias de uma forma diferente. Mais do que trazer um corpo teórico tão diferente, embora tenha contribuições relevantes. Eu vejo assim, a coisa no mercado popular com esse libertarianismo de esquerda lato sensu, assim, no sentido bem amplo mesmo. Eu acho que o principal mérito que a gente tem em puxar algumas discussões, e eu não me considero left livre, vou falar a gente, porque pessoas me consideram, é que... Mas então passe a se considerar, cara. É bom que você se considere. Acho que existe uma crítica interna que é importante. Existe uma crítica interna que é importante entre os liberais. E assim, eu discuto muito isso com o pessoal do mercado popular. A gente discorda em muita coisa entre si. Você for ver, o mercado popular tem, sei lá, 20 pessoas que sairiam na mão ali por dezenas de motivos políticos. Agora, tem uma coisa que a gente fala que é do liberalismo reacionário. E reacionário eu não uso como xingamento, eu uso o brutalista. A pura reação. O cara que é movido pela pura reação. Não, isso não tem cara de liberal, eu não gosto. Isso acontece muito. Isso é dominante entre os liberais. Eu acho que os liberais de esquerda lá têm essa função de provocar. Eu acho que não é externo, como você fala, de vender ideias, mas de provocar os liberais mesmo.
provocar internamente os liberais, que também é um trabalho, digamos, de marketing, seja, mas acho que você toca numa distinção que, antes de ser de ideias, é uma distinção de temperamentos. A maioria das pessoas, feliz ou infelizmente, é incapaz de se dedicar a uma ideia ou de pensar a fundo algo que, por interesse próprio. A maioria das pessoas se dedica aos valores básicos da vida humana e da vida em sociedade. Isso não é bom nem ruim. Por um lado, isso é o que permite que a sociedade continue existindo sem que cada um pire na sua própria ideia. Por outro, a maioria dessas pessoas vai ter uma atitude muito mais criativa com relação à realidade do mundo das ideias. Acho que é natural e acho legal, dentro do nosso movimento, como você bem disse, reduzir esse tipo de atitude. Que é uma atitude que não é muito útil do ponto de para trazer novas pessoas. É uma atitude que gosta de marcar mais a própria posição e de rejeitar mais o contrário do que trazer para dentro coisas diferentes. Mas é uma atitude que quebra preconceitos. Eu acho que o primeiro passo para convencer alguém é você quebrar um preconceito. Sem dúvida, sem dúvida. E nesse sentido eu acho genial o efeito que você e outros daí podemos chamar de... Estou chamando de esquerda libertária, mas pode usar outro termo se você preferir, que tem tido no debate. Não pode, não pode. Fábio? Joel, o que você pensa de tentar substituir essa dicotomia esquerda e direita por tirania versus liberdade? Você acha que isso tende a funcionar? Eu acho que tende a funcionar. Ao mesmo tempo eu acho que tirania tem um sentido um pouco mais estrito também, digamos, do governo totalitário, e que acho que todas as propostas mais intervencionistas, de alguma forma, logicamente, se não na prática, acho que Hayek não estava totalmente certo ao achar que isso sempre caminha para o totalitarismo, na política mista na prática, mas teoricamente, pelo menos, abre muito caminho para a tirania, que é a supressão dos direitos individuais e a transformação do Estado no único poder existente na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o libertarianismo político, sim, é uma relação entre tirania de um lado e liberdade de outro. Mas o libertarianismo também tem uma base ética e uma base de autonomia pessoal ou de certos valores da busca do indivíduo por felicidade. E nesse campo é possível que haja coisas antiliberais ou antilibertárias, mas que não sejam necessariamente estatais. Formas de pensar ou tipos de relação de poder que se dão baseadas em antigas mentiras da humanidade, e que a luta libertária, pelo menos a luta cultural ou ética ou pessoal, deveria incluí-la também. Eu acho que ela caminha junto de uma luta política. Mas falando estritamente da luta política, sim. Um lado, tirania máxima, do outro lado, anarquismo sem o poder coercitivo. Mas nem todo poder ilegítimo, nem todo poder mau é coercitivo no sentido físico da coisa. Então acho que existem mais considerações também. Enfim, a gente sabe que é uma construção histórica que surgiu até meio por acaso, meio não tão por acaso. Já viu uma carga valorativa de que estar à direita é bom, que estar à direita é ordeiro, e que estar à esquerda é não tão bom e contrário à ordem. Enfim, a gente teve ao longo dos últimos 2 séculos esse reforço dessa dicotomia, acho que em boa parte porque é fácil. É fácil se basear uma visão sobre o espectro político em cima de uma dicotomia. Quente, frio, azul, vermelho, mal e bom, etc. As pessoas querem ter um time do coração. Exato. E acho que pelo fato de as 2 grandes democracias de massa serem sistemas distritais que levam ao quantitatismo, como no caso dos Estados Unidos, a Igreja Potente, que acabou tornando isso mais forte, mas ficou claro na exposição que tu não acha que essa dicotomia explica a posição dos liberais, dos libertários. Então eu acho que de repente seria interessante a gente defender mais veementemente uma abordagem alternativa, por exemplo, o diagrama de Bohr ou o termo de Hayek. E uma segunda pergunta, eu vejo nos últimos 5 anos um crescimento muito grande do uso da expressão libertários como não um substitutivo para liberal, mas como um acréscimo em termos de uma visão mais radicalismo do liberalismo. Isso parece algo novo, não me parece algo tão assim, apropriado em termos de conceito. Libertário, na verdade, é uma tradução do libertarian nos Estados Unidos, que
vem de um conceito, de um contexto totalmente diferente do nosso lá. A esquerda tomou o termo liberal e acabou não deixando outra alternativa para os liberais de verdade, a não ser se designarem como libertários. Tanto que aqui a gente ainda tem a palavra liberal, e que, enfim, significa essencialmente a mesma coisa que libertário. Para mim, pessoalmente, sou como palavra. Eu gosto de libertário. Gosta, percebi. O nome da tua palestra já diz isso, mas enfim. Eu acho que vale a pena a gente insistir numa diferença colaborativa em termos de gradação de radicalismo, de liberal e libertário. Não posso ter dúvida. Quanto à segunda, dividindo ela em duas partes. Primeira parte conceitual da coisa. De fato, acho que é uma distinção, no mínimo, capenga. Você vai ter liberais, no sentido mais clássico do termo, de um radicalismo bastante extremo. E, em geral, libertários também são radicais. Quer dizer, não é o ponto, não é até onde eles vão na redução do Estado ou na anarquia que vai distinguir as duas coisas. Eu acho que a distinção, na verdade, ela, pelo menos para mim, como eu uso o termo, como eu vejo o termo sendo usado, eu acho que libertário consegue unir a ideia de liberal, a ideia da defesa da liberdade, um teor um pouco mais combativo ou revolucionário. E nesse sentido mais radical, pessoalmente mais radical, não mais radical no sentido das propostas. Tá? Por isso, eu nunca chamaria um Eugênio Boudin ou um Roberto Campos de libertário. Eram liberais, no bom sentido do termo, defendiam a redução do Estado, um Estado pelo menos com atribuições mais claras e mais racionais. Poderiam ter sido muito mais radicais do que isso, poderiam ter ido muito mais longe, continuariam sendo liberais, mas não tinham a visão de sublevar ou de subverter muito das construções culturais e intelectuais que sustentam esse próprio poder do Estado e diversas outras relações de poder na sociedade. Por isso que eu acho que o libertário tem uma conotação mais radical nesse sentido. Se considerava liberal. E quem se considerava libertário às vezes brigou com ele também. Sim. E Mises representa perfeitamente, para mim, é o melhor expoente de uma defesa ao mesmo tempo da liberdade e da, digamos, restauração ou manutenção do que foi uma velha ordem civilizada do mundo ocidental e que, ao longo da vida dele, ele veio ser desmantelada passo a passo. No fundo, para mim, esse é o sentido mesmo de liberal. Não é tanto com relação à radicalidade das propostas, mas é mais como a pessoa se relaciona com a tradição civilizada, racional, racionalista do Ocidente e da convivência civilizada que o Ocidente promoveu até então. Se a crítica dela inclui também aspectos relevantes disso, aí talvez ela tenha dado já o passo do libertário mesmo. Eu acho todas boas. Eu acho que o diagrama de Nolan tem a vantagem de ser um pouco mais, digamos, ele nomeia mais a coisa, ele é menos retórico do que, uma ferramenta menos retórica do que a dicotomia esquerda-direita. Mas eu acho que ele precisa, para que ele comece a ser usado, agora eu nem estou lembrando do triângulo liberal. Também, esse eu acho que tem um uso retórico mais evidente, mais que vai mais de encontro até o que eu estou falando aqui, que eu estou propondo. Ele cria essa distinção entre os três e permite você ver o libertarianismo liberal como uma superação dessa velha dicotomia. Tá? O diagrama de Nolan eu acho que ele é mais informativo, mas hoje em dia, pelo menos, ele ainda tem, ele tem essa função de fazer a pessoa pensar, que é genial. A pessoa faz aquilo, poxa, não sabia, estou aqui, legal. Enquanto uma ferramenta de retórica, acho que ele não se presta tanto a isso. Joel, você acha que trabalhar entre nós, nessa dicotomia em relação, por exemplo, aqui aos últimos, sobre a questão do seu artigo, que é um tema muito caro aos liberais da meritocracia, que você fez uma brincadeira muito legal no Liberzone fazendo uma crítica a isso, você acha que é importante que nós começamos a nos combater, aspas, como o Pedro falou lá atrás, né, sobre a questão do left libertário, que é interessante que a gente comece isso de uma forma muito sadia, comece a colocar a nossa própria dicotomia, saindo mais da questão da discussão com a esquerda em si hoje, que se tem com a própria direita, e a gente começa a trazer essa discussão no seio da gente, como eles fazem, por exemplo, PSTU, PCdoB, PT. Isso seria a grande solução para nós, e a gente conseguiria dar soluções dentro do nosso espectro de pensamento. Eu acho que a gente jogaria para os libertários e dizia, isso aqui seria o ideal. Você pensa assim? Eu acho que essa discussão, se mantida num nível sadio, ela se presta a duas funções muito boas. A primeira, que é a finalidade primária dela, que é intelectual mesmo, e acho relevante as pessoas estarem discutindo aí o que é verdade, o que é o melhor mesmo.
mas eu acho que ela também, se ela é feita dessa forma sadia, de uma forma que não foque apenas na criação de ressentimentos, na criação de grupos, né? Porque o ser humano, sempre que se junta em grupos, a tendência imediata dele é rechaçar ou rejeitar o que não é do grupo dele e criar mecanismos psicológicos que fechem ele naquele grupo, né? E em todo movimento isso acontece, divisões internas que vão acontecendo, gerando pequenas brigas. Eu acho que se essas divisões servirem a uma causa maior, ou servirem a algo, de um lado, debate de ideias mesmo, de outro lado, mostrar diferentes alternativas e como diferentes visões de mundo se conciliam aquilo, de uma forma que mostre para quem está olhando de fora, olha que pessoal interessante, olha pessoal, olha quanta variedade, olha quanta... Exatamente, para mostrar, deixar claro para todos que não é uma seita unívoca com uma proposta só, pelo contrário, é um meio, inclusive intelectual, de liberdade, de discussão de ideias, também tem esse benefício, e acho isso muito legal. O que eu acho que não dá, isso a esquerda acaba fazendo no momento de decadência, briguinhas e separações cada vez menores em grupinhos, que são cada vez mais inúteis. Quem que ganha? Quem sabe ocupar o centro ali e que vai em frente. Não tenho a dúvida de que a esquerda mais radical, hoje em dia, é uma perdedora. O PT tem sido um grande vencedor. Bom, a gente vai ter que encerrar por aqui a sessão de perguntas. Muito obrigado pela nossa antes de mais nada, agora a gente tem que ir encerrando o evento. Na verdade, só essa parte mais formal. O evento continua. Tá? Continua em outros lugares. Né? Tenho certeza que todos nós a gente conseguiu aprender muita coisa aqui nesses 2 dias que a gente passou aqui. E eu tenho certeza que para muitos de nós foi um momento bem importante para a gente conhecer pessoalmente muitas pessoas que, na maioria dos casos, a gente só conhecia via Face. E esse contato pessoal, pelo menos para nós de Porto Alegre, eu tenho certeza que para as pessoas em outras cidades também, foi a diferença para passar de uma organização de 3, 4, 5 pessoas para uma organização de 30, 40, 50 em cada cidade. Então aproveitem esses contatos pessoais que vocês fizeram e ampliem muito mais a rede, porque agora vocês têm todos os instrumentos necessários para fazer um trabalho genial. Eu desejo a todos, no ano de 2014, que vocês possam fazer essa rede gigante e a gente agora, todo mundo novamente, ano que vem, com uma conferência ainda maior e melhor. Mas 2 anúncios extremamente relevantes. O primeiro, depois a gente vai tirar uma foto, né, que a gente vai guardar esse momento para a eternidade. Né, e a Carla vai fazer um anúncio também de primordial importância, principalmente para o pessoal que é mais da vida noturna. Também vai fazer um anúncio? Quer fazer? Deixa antes da Carla, porque eu... Queria falar rápido que, assim, eu fundei no Face a página do Right Lead, libertarianismo de direita. Outrora chamado de Right Lead Supremacy, mas parecia muito pouco modesto, então mudei. Então, quem quiser, participa lá, é só procurar em cima ali, Right Lead, que vocês vão achar. Então vamos juntar, se organizar. Nada contra os lefts também, mas é que... Sim, só que somos libertários que não odeiam olavetes. Nós respeitamos também quem é mais conservador, só não conservador proibicionista. Mas assim, dentro de um diálogo pacífico a gente enriquece o libertarianismo. Então, quem quiser entrar lá, obrigado.